Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Esse é o 10º encontro de debates notariais, promovido pela Academia de Direito Notarial. Mais uma vez, quero agradecer a presença do desembargador Ricardo Dipp, que tem nos brindado com essa discussão sobre a normativa mínima. Doutor Dipp, muito obrigada. Quero agradecer também a todos que estão aqui conosco presentes, todos representando o 22º Notas, e quero mandar um abraço para o doutor Ubiratã, que está em Curitiba, salvo engano. Então, Ubiratã, estamos aqui honrando a sua proposta, que é uma iniciativa muito bacana para o direito notarial. Muito boa tarde a todos. Em particular, quero saudar a vice-presidente da Academia Notarial Brasileira, a doutora Ana Paula Confini. À distância, também cumprimentar o meu prezado amigo, o presidente dessa academia, doutor Ubiratã Pereira Guimarães, e agradecer a presença aqui nessa nossa sala de debates da doutora Joyce Leite, do doutor Fernando Pisantes, do doutor Carlos de Campos, e também do Demetrios, que se ocupa aqui da parte técnica, sem a qual não seria possível esta nossa transmissão. Bom, o que nós começamos por fazer nesses debates notariais, isso lá no início, na primeira apresentação, né? A ideia era que nós discutíssemos o projeto de normativa mínima notarial que se apresentara depois de um trabalho feito, na verdade, por notários que consultaram gente do Brasil inteiro. O trabalho foi apresentado ao ministro João Otávio de Noronha, da Igreja Corregedoria Nacional de Justiça. Como já tive ocasião de dizer em outras dessas nossas atividades, o ministro Noronha entendeu que não seria possível, na gestão que se encerra no mês de setembro, em que ele está à frente da Corregedoria Nacional, examinar este segmento notarial e os demais, porque o projeto da normativa mínima abrangia todas as classes de registros e mais do tabelionato de protesto. Então, entendeu ele que não seria possível. Prevaleceu, na verdade, o entendimento do eminente colega e assessor do ministro Noronha, Dr. Marta Evangelista, no sentido de que se desse audiência pública e se ouvissem as Corregedorias Gerais de Justiça acerca do projeto. Contra o meu entendimento, isso é uma questão de decisão prudencial, e provavelmente a posição dele era melhor do que a minha. Eu teria baixado do jeito que estava. E depois corrigido eventual equívoco, porque esses projetos todos representaram um certo consenso das categorias. E eu estava também de acordo, não com a redação, em muitas coisas eu me discuto com a redação, mas de um modo geral de acordo com esses projetos. Então, me parecia melhor baixar e depois ouvir, porque eu tenho a impressão de que se nós formos ouvir todo mundo para depois decidir o que fazer, isso nunca vai sair. Então, de toda sorte, o ministro Noronha entendeu que não era caso de nossa sugestão aprovar, determinou o arquivamento, ressalvando que o ministro Humberto Martins, o novo Corregedor-Geral Nacional de Justiça, que deve assumir em setembro, eventualmente reexamine a pertinência de... Bom, isso levou a uma modificação importante para nós, porque já não estamos mais discutindo a normativa mínima aqui, isso serve só como um guia, e o doutor Ubiratã teve a feliz ideia de que nós transformássemos isso em debates, efetivamente, notariais. E vamos aproveitar. Então, como se diz na linguagem popular, o que está escrito aqui serve de gancho para discussões. E, num certo aspecto, me parece melhor, porque nós podemos, embora seja um campo para muita opinião, para contar casos, etc., pode dar ensejo também a alguma investigação de caráter doutrinário, um pouquinho mais profundo. A ideia não é essa, efetivamente, mas nada impede que se possa incursionar nisso, né? Muito bem. Então, vamos começar. Hoje nós temos um tema aqui, doutora Ana Paula, muito interessante, que é o que diz respeito à possibilidade de o tabelião de notas recusar-se a subscrever um ato. É um pouquinho mais além, não é só a subscrição. Vamos pensar também em toda a elaboração, não é só quando o ato está pronto. Vamos aproveitar aqui o ensejo dessa discussão, quando o ato já está redigido e ele se recusa a subscrever, para expandir um pouco mais o nosso campo de debate e pensar nos casos em que ele também se recusa a elaborar. Sim. Então, vamos ver aqui.
O tabelião de notas poderá recusar-se a subscrever o ato notarial, embora já assinado pelas partes, ou como eu prefiro, pelos clientes e pelos demais comparecentes, expondo por escrito e de modo fundamentado suas razões. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de ouvir, acho que seria interessante, algumas experiências de caso que possam ilustrar essa nossa. Eu não sei se alguns dos senhores teriam aqui a bondade de nos contar algumas dessas situações, naturalmente, sem identificar as pessoas envolvidas, né, teoricamente. Quer falar um pouquinho, cara? Posso, porque o zero eu que as declaro sem efeito, né? Na verdade, por não discordar de algumas partes. Eu vou usar um exemplo recente que tivemos, que foi uma escritura de união estável, onde uma das partes não tinha se separado, ainda era casada. Muito embora o Código Civil preveja que existe a separação de fato, decisões judiciais não o reconhecem, de maneiras que nós temos que nos ater às decisões judiciais. E, em função disso, um escrevente desavisadamente não notou que não havia averbação da separação e fez a união estável. Então, em desacordo com o entendimento jurisprudencial, eu declarei o ato sem efeito, né? Que aí já é uma outra discussão que eu tive com a doutora Ana Paula, porque se ele é sem efeito, ou se na realidade, qual foi a nossa discussão? Se era sem efeito ou se ele não surtiria. A discussão, tipo assim, mais tranquilo quando a gente recusa subscrever um ato que há o fundamento jurídico. Nesse caso que o Dr. Carlos colocou, o Código Civil expressamente permite, porém, tem decisão em sentido contrário e também tem a alteração do capítulo do registro da união estável no livro do Registro Civil, que proíbe que a gente encaminhe a escritura se as pessoas estão separadas de fato. Depois alterou também no capítulo do Notas, dizendo que separado de fato a gente não pode lavrar a escritura. Só que a época que a gente declarou não estava expresso no capítulo, foi realmente seguindo a jurisprudência. E aí é uma situação difícil, porque a gente tem o problema... Só um parênteses aqui, é um aspecto... Eu acho que essa verificação da separação de fato, para justificar, nessa hipótese, é algo que se passa fora das vistas do tabelião. Isso é tipicamente ato que o juiz é que tem que verificar se o fato é verdadeiro ou não, por ele de testemunha, etc. Essa é a cautela. Me parece bem recurso. Bom, temos aí um caso. Esse é um caso, mas a gente tem diversos casos que a negativa da subscrição não está apoiada numa clareza da lei. Na verdade, é uma posição de cautela, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, de respeito ao ordenamento jurídico como um todo. Tem um exemplo recente, ata notarial. Ata notarial que envolva acusação de crime. E pior, de crime em relação de uma agressão de um pai em relação a uma filha. A nossa discussão aqui é que a gente entende que determinados casos, primeiro, invade a imagem, era uma menor, no caso que eu estou dizendo, né? Então, assim, ela está denunciando uma agressão do pai, perda de guarda, né, junto, na mesma declaração, e uma filmagem feita por ela mesma, dela mostrando a suposta agressão, porque então, eu não sei se é o mesmo, né? Estou falando de uma declaração de uma menina de, suponho, de uns 14, 15 anos. E ela declara que foi agredida pelo pai e pede para lavrar a ata notarial do quê? Deste vídeo. E eu pergunto para o senhor, a ata notarial é para essa finalidade? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que isso é já departamento da polícia. Eu não acho que eu possa ter ingerência numa discussão de guarda e, pior, que envolva crime. Terceiro, qual a legitimidade desse vídeo? Como é que eu sei que esse vídeo foi gravado de uma maneira legítima? Eu não tenho segurança jurídica para afirmar isso. Eu não sei se do outro lado da gravação estava a mãe ou estava um terceiro. Eu não tenho essa informação. E eu vou dar o respaldo de um ato público
que tem natureza jurídica de prova pré-constituída. Sem dizer que a própria agressão em si pode estar maquiada. Sim. A gente não tem um laudo técnico efetivo que, né, que aquela pessoa foi de fato agredida. Parece que eu não vou discutir concretamente o acerto e desacerto dessas soluções, embora possa antecipar que sou muito inclinado a achar que agiram muito bem. Mas não é esse o ponto. O que nós temos agora é tentar verificar se nós conseguimos reduzir esses casos e outros que nós podemos aqui aventar, ou mesmo voltar a mencionar à frente, a alguns aspectos gerais que possam servir de critério para casos posteriores. Sim. A função do direito exatamente está nisso, descobrir regras a partir de fatos. Mas eu pergunto primeiro se o doutor Fernando e a doutora Joyce querem contar algum episódio. Não? Não. É que... Ou não se recordam, então... Não, é porque, em realidade, o que acontece, a recusa é do tabelião. É da doutora Ana Paula Minha. Não, mas podem levar para... Agora, pode acontecer, no caso deles lavrarem e eu me recusar. Não, mas aí eu defendo a eles porque são os melhores. Mas eles podem sem querer defender as piores. Nutrir pelo projeto de recusa. Nutrir a discussão desse mesmo fato. Bom, vamos lá. Eu vou voltar ao texto da lei, embora nós vamos já escapar. A recusa, na verdade, doutor Dipp, eu vou dizer, ela é diária por quem lavra. É que a gente não tem essa estatística, bom, mas eu acho que de, sei lá, de 20 solicitações... É que a recusa da subscrição é muito diferente da recusa da lavratura. Não, mas nós vamos tratar das duas coisas aqui, porque, no fundo, a recusa da subscrição, embora possa haver uma intercorrência entre a lavratura e a subscrição, é só uma modalidade da recusa que, às vezes, anteriormente já devia ter sido feita, como no caso que o senhor narrou. Exato. A recusa tem que ser de elaboração. Na elaboração. Então, na verdade, é o exercício que nós exercemos da regularidade do ato. Bom, primeira coisa. O notário, não é porque está aqui escrito que ele pode recusar que nós devemos considerar isso como a margem de discussão acadêmica. Bom, por que ele pode recusar? Primeiramente, ele pode recusar porque ele tem que decidir de acordo com a própria consciência. Isso é uma coisa chamada consciência notarial. Está um pouquinho fora de moda isso, porque o direito anda muito técnico. Se nós acreditarmos, eu estava há pouco quase contando isso para a doutora Ana Paula, eu vou pedir licença para contar um episódio um pouquinho alátero do que nós estamos conversando aqui, no que converge com a ideia. Envolvendo em outros assuntos, eu acabei esquecendo. Eu fui a um recente congresso, e exatamente antes da palestra que eu tinha de proferir, estava falando um moço extremamente bem preparado em matéria técnica, uma espécie de um Demétrio, muito preparado tecnicamente, dominava o assunto técnico muito grande. E começou justamente a insistir, depois eu descobri que ele era dono ou representante de uma empresa que estava interessada ali em fazer o seu marketing, na verdade era isso. Mas mostrando, e a meu ver com bons fundamentos, de que os meios documentais técnicos de elaboração de documentos e de sua conservação seriam esses meios muito superiores aos que se podem exercitar dentro do tabelionato. E ele foi desenvolvendo isso. Quando eu já comecei a notar que alguma coisa, porque a gente fica ligado nos aspectos técnicos da exposição e nem sempre nota o problema político-institucional que se envolve. Em primeiro momento, eu comecei a achar que algo estava estranho. Ele mesmo, congresso de notários, ele disse, isso não quer dizer que eu acho que o notário seja dispensável. Não, disse isso textualmente, eu até acho que se o notário assinar um ato desse, acho que seria bom, aumenta a garantia. Ou seja, o notário estava um amanuense, um mero documentador, um amanuense documentador, alguém que só assina. Bom, isso já estava um problema. Olha, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, desse aspecto. Bem, o notário tem uma consciência notarial. Nunca ninguém pode decidir contra a própria consciência. A consciência não é um ato, nós vamos ver isso mais à frente, um ato inteiramente livre de norma objetiva. A consciência é uma norma subjetiva, mas deve estar presa a uma norma objetiva. E essa norma objetiva, em geral, é efetivamente a legalidade. E no caso do notário, há de ser a legalidade, porque a recusa do notário
tem de ser limitada exatamente como algo que está correlato à confiança que o notário inspira nos clientes que o procuram. Exatamente, o critério de confiança. Se eu quero que a doutora Ana Paula faça esse ato, numa cidade grande como São Paulo, nem sempre essa escolha é feita de maneira muito pessoal. Lamentavelmente, em alguns casos, há concorrências predatórias. Vamos usar a expressão certa. Por lástima, é duro dizer isso, eu lamento de falar, mas é assim, há concorrências predatórias entre notários. Muito bem. Mas o fato é que se eu escolho a doutora Ana Paula, é porque eu quero que ela faça o ato. Eu confio nela. De maneira que ela só pode recusar e quebrar a minha confiança de escolha se ela tiver um motivo legal. Não pode ser, não quero fazer porque hoje eu vou viajar, porque hoje eu tenho que levar o João para ver jogo do Corinthians, eu não vou fazer. Isso não pode. Então, a contrapartida da fidúcia que relaciona o cliente ao notário é a restrição da recusa, da possibilidade de recusa. Ou seja, há um dever de prestação notarial, sempre que essa prestação for lícita. Bom, aqui entram algumas análises importantes. E acho que a norma, nesse aspecto, foi muito feliz, num ponto que eu vou lhes dizer. A primeira análise é que essa interpretação não é só propriamente da lei. Ela pode estar fundada na lei, iluminada na lei, mas ela levar a um motivo de fato. Ou seja, na aplicação da lei ao fato é que eu noto um problema e não consigo escapar, porque as circunstâncias concretas é que me impedem a prática de um determinado ato. Como, por exemplo, vamos admitir que se pudesse fazer uma separação, em caso de separação de fato de união estável, se pudesse fazer em cartório de nota, só para conjectura. Mas, por acaso, a doutora Ana Paula sabe que aquilo é mentira. Mas eu sou de fato. De fato. Eu disse, não, eu não posso fazer, aqui é objeto de consciência, porque eu conheço a situação de fato. E eu vejo que, embora, teoricamente, a lei pudesse me amparar, nessas circunstâncias eu estou fraudando a lei. Esse é o primeiro ponto a considerar. Aí eu queria voltar um pouquinho para dizer, não é só situação de ilegalidade, não diretamente. Pode ser também caso de impedimento. Por motivos de parcialidade, ela não pode praticar um ato próprio, não pode praticar um ato de interesse pessoal aqui dentro do cartório, assim por dentro. Bom, ou impedimentos ocasionais, né? Você pode estar doente. Se recusa a praticar um ato porque está doente, tem que ser operado, tem uma crise de apendicite. Certo? Já teve apendicite? Então não será apendicite. Uma outra crise qualquer. Vai que eu dou azar. Olha aqui, a norma diz uma coisa aqui interessante, porque ela diz o seguinte, que deve expor por escrito e de modo fundamentado as suas razões. É claro que numa cidade como São Paulo, em que há outros notários, provavelmente uma vez exposta a recusa, com as razões, seja mais prático para o cliente procurar um outro tabelião. É normalmente o que ocorre. Mas em cidades menores, cidades que há um só tabelião, na verdade, esses fundamentos são importantes para que, seja na via administrativa, judicial, um procedimento de natureza administrativa, seja na via jurisdicional, o interessado promova uma demanda para resolver o problema. Eu vou pedir um pouquinho de água. Não é a minha tosse habitual. Está seco mesmo. Eu tenho uma tosse alérgica. Bom, então há um dever de fundamentação, que é o dever explícito. É direito do cliente. É direito do cliente conhecer as razões pelas quais há essa recusa. Ainda faz parte do campo da contrapartida da escolha. Muito bom. Eu peço que alguém conte mais um caso aqui, doutora Ana Paula, enquanto eu recupero um pouco a pergunta. A gente tem caso de recusa de lavratura, até que, de certa forma, constantemente,
por desacordos, a pessoa não apresenta a certidão, vamos dizer, que nós exigimos aqui, a certidão de casamento atualizada. Isso é uma coisa que nós adotamos já há muitos anos. E aí a pessoa chega e fala, não, para que a certidão de casamento atualizada? O cartório X não exige. E aí ele vai embora, o cartório X. Entendeu? Recentemente eu tive um embate via internet, nesses grupos de Facebook, ou nem lembro, acho que foi internet, foi Facebook. E a pessoa publicou lá, os cartórios acharam mais uma forma de explorar o coitado do público, exigindo certidão de óbito atualizada. E aí ele dava risada. Será que a pessoa que morreu vai nascer novamente? E aí eu expliquei para ele, falei, a razão de atualizar a certidão de óbito, que muitas vezes, quando a pessoa que faz a declaração não tem conhecimento de fato quantos herdeiros eram, ou ao contrário, a propósito, omite um herdeiro. E a única forma de nós como cartórios, ter uma segurança de que não houve alteração numa certidão de óbito é pedindo ela atualizada. Que nós sabemos, a certidão de óbito pode ser retificada, não para dizer que a pessoa nasceu novamente, mas porque declarou herdeiros a mais, a menos, né? O nome da pessoa às vezes está errada. Então, esse tipo de recusa que a gente costuma fazer para a lavratura, muitas vezes ela é superada por uma concorrência predatória, como o senhor bem falou. Mas eu queria, antes de prosseguir, observar o seguinte. Existe também o que eu chamado facilitismo notarial. Faz parte dessa concorrência. Tem gente que trabalha no limite, facilitando o mais possível a prática do ato para ganhar. Sim. E aí entra alguns aspectos difíceis de serem resumidos, porque, de uma parte, a necessidade de que não se trata também de uma atividade extremamente burocrática, burocratizante, exigir demais, porque em vez de interesse, muitas vezes, Dona Paula, o que ocorre, eu vejo isso especialmente no registro de imóveis, muitas vezes ocorre que a exigência é menos para atender o interesse do ato que se vai realizar e mais para ressalvar a responsabilidade civil do registrador. Aí, em vez de gerar uma consciência notarial registral, gera, na verdade, escrúpulo notarial registral. Mas não é o caso aqui. Aqui o que nós estamos tratando é situações como essa. Facilitismo, eu facilito e põe em risco o próprio negócio. Sim. Então o outro não pede, mas esse que pede, eu vou no que não pede. É mais fácil. Só que o mais fácil, muitas vezes, lá à frente, gera um prejuízo muito bom. Doutor Dipp, só uma colocação. O senhor tocou num ponto que é realmente muito difícil no dia a dia. A gente vive um bombardeio de decisões, não só na esfera administrativa. Então, o STJ muda o entendimento, o STF muda o entendimento, e aí tem também o modismo de determinada doutrina, então todos passam a querer... A gente sofre muito no âmbito do direito de família, né? Pedidos que... Não sei até que ponto a negativa nossa é pela eventual responsabilidade civil, que sim ocorre também, ocorre porque é natural de uma proteção de quem tem a responsabilidade civil, que ainda nem sabe direito se é objetivo ou não, que ainda há essa discussão. Então, claro que tem negativa de ato, que é o fundamento esse. Mas, a maioria das vezes, a gente tem o cuidado de ver o que vai virar judicialmente essa briga. Então, a função de prevenção notarial nos leva a recusar a lavratura do ato, porque ali no momento não vai dar problema. Mas tudo indica que daqui a 3 anos, 5 anos ou daqui a meses, isso vai dar problema. E nem sempre é a responsabilidade do notário, mas entre as partes, qual é a nossa função, então, se a gente não está prevenindo esse futuro litígio? Muito bem. Eu vou sair um pouquinho do tema aqui da consciência, que eu quero voltar mais à frente, para retomar essa questão da responsabilidade civil. Eu acho, no caso brasileiro, bom, primeiro, estou de pleno acordo. Um dos aspectos, talvez o mais importante da função notarial, no campo da prudência notarial, é o CAVER, ou seja, a possibilidade de ver a longe. Então, ainda que hoje pareça razoável a prática de um ato, se o notário tem fundada expectativa de que as coisas caminharão no sentido diverso,
ele tem, de fato, o dever de, ao menos, se não recusar, mas ao menos advertir a parte de que aquilo, o cliente, de que aquilo pode levar a um resultado menos adequado. Ao menos esse dever. Bom, o campo da responsabilidade civil, ao meu ver, passa por um momento em que eu não vejo como provável isso, por assim dizer, no andar da carruagem da jurisprudência. Mas acho que mais dia, menos dia, começarão a surgir alguns acórdãos, algumas sentenças de primeiro grau, fazendo a distinção que eu vou propor agora. Embora, no meu modo de ver, o melhor seria que se realizasse um projeto legislativo para alterar isso. Rapidamente. O artigo 22 da Lei 8.935, de 1994, foi alterado de duas uma. Ou dar razão àqueles que, como o Estocco, Décio Erpen, João Pedro Lamana Paiva, e eu lá na Rabeira, essa gente boa toda, sustentava que a responsabilidade desde o início era subjetiva. Portanto, dependendo de prova do elemento subjetivo. Ou, coisa diversa, alterando esse entendimento para ficar com a tese sustentada pelo meu grande amigo, o desembargador Nalini, de que a responsabilidade era objetiva. Isso vai ser complicado decidir agora, e eu acho que, pelo menos até a mudança legislativa, tenderá a prevalecer o entendimento da objetiva, que já era a posição do Superior Tribunal de Justiça. Muito bom. Mas dali para frente, não mais. Embora eu tenha notícia de alguns acordos do meu tribunal, ainda insistindo que é objetivo, apesar do texto da lei. Anda na moda, infelizmente, o ativismo judicial, e essa é apenas uma decorrência dessa tendência de dizer que não poderia ser como está na lei, etc. Não cabe aqui tecer considerações maiores sobre esse entendimento. Bom, acontece que, apesar disso, apesar de a lei dizer que ela é subjetiva, a meu ver, há um equívoco na redação. Pode ser que a jurisprudência jurisdicional, jurisprudência pretoriana, termine por distinguir na forma como eu vou indicar. Há certas funções do notário, são funções eminentemente técnicas. Por exemplo, pedir uma certidão, lançar no livro certo, fazer autenticação, etc. Outras são jurídicas prudenciais. Saber se eu posso ou não fazer um ato, se a pessoa tem capacidade, uma série de coisas que é questão jurídica. E essa função é prudencial. Ora, não é possível, a meu ver, no campo da responsabilidade civil, impor a carga de responsabilização indistintamente para essas duas funções, fundado em culpa, stricto sensu e dolo. São coisas diversas. Se eu dolosamente fizer uma qualificação jurídica para prejudicar alguém no cartório de notas, eu respondo por ter agido com dolo. Mas culposamente, o que é a culpa na função prudencial? É o mero fato de a jurisprudência ser em sentido contrário? Isso é uma decisão judicial posterior que me leva a entender que o notário qualificou mal? Isso é extremamente... Basta ver as votações do Conselho Superior da Magistratura no biênio passado, em que era frequente que votasse por maioria. Às vezes, maioria apertada, 4-3. Nem a posição minoritária pode-se dizer irrazoável, nem a majoritária, em princípio. Sim. Então, aqui eu acho que só caberia a responsabilidade civil em caso de dolo ou fraude. É exemplo do que ocorre com o juiz. O juiz só é punido nessas circunstâncias por dolo ou fraude, não por culpa. A função técnica é diferente. Se a expedição de uma certidão, se a conservação dos livros, etc., se há uma autenticação feita de qualquer modo, a função técnica não entra em jogo a qualificação jurídica. Sim. Esta, sim, eu acho que é suscetível de punir isso por culpa. Mas do jeito que está, eu não vejo como provável a adoção dessa tese, ao menos de imediato, pela jurisprudência pretoriana. O ideal seria uma mudança legislativa. Resta saber, esse é outro aspecto, se é prudencial promover essa mudança. Porque eu acho até que a alteração do 22 passou meio despercebida. Também acho. Essa que é a verdade. Mas compreendo que se cair nas minhas mãos um processo desse, porque aqui no Tribunal de Justiça nós não temos uma regra clara sobre o tema da responsabilidade civil do notário ou do registrador. Se o processo corre em primeiro grau em vara civil, a
tendência a subir para a seção de direito privado. Eles julgam lá. Se o processo corre em vara de fazenda, considerado vai para o público. Então, a minha tendência, eu até suspeito que num primeiro momento eu seja voto minoritário na minha Câmara. Mas a minha tendência é fazer a distinção. Dependerá do tipo de fato. Vamos ver. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. O nosso tema é o da consciência notarial. A qualificação jurídica não pode ser resolvida pelo computador, por um robô, por essa mecanização temível aqui, assinava outro dia, numa brilhante palestra do desembargador Renato Nalini, dizendo da substituição do notário, da substituição do advogado, mais à frente, substituição do juiz por um robô. Então, vamos aplicar uma tecla e está resolvido o problema. Acho que qualificação jurídica não se resolve deste modo. E aí entra o problema da consciência. Mas distingamos bem uma coisa. Existe algo que nós chamamos de consciência, e na linguagem comum, o uso loquente do termo consciência geralmente nos leva a isto. Frequentemente nós dizemos, não, eu tive consciência de que estava ocorrendo tal fato. Eu tenho consciência de que nós temos aqui várias pessoas assistindo essa nossa transmissão. Não é? É a consciência como uma percepção psicológica, ou de sensações ou percepção interna. Nós falamos que isso é consciência, e chama-se mesmo consciência psicológica. Mas existe um outro caso, um outro uso da palavra consciência, e que é essa que nós temos que considerar aqui, é também do uso loquente. Porque nós dizemos, ele é um homem sem consciência, porque fez tal coisa. Pessoa não tem consciência, faz coisa assim, assado. O que é esta consciência? A consciência, na verdade, consiste no último juízo, isso é complicadinho, eu peço desculpas, é o último juízo da razão prática. Agora, a nossa razão é única, não é? A razão é uma faculdade só, mas ela se divide pela sua função em razão especulativa e razão prática. Especulativa é a razão que considera, espelha a realidade. Simplesmente contempla a ordem especulativa, essa ordem que está pronta, a ordem teórica. E a razão prática que nos diz alguma coisa sobre o que nós devemos agir ou fazer. Então, por exemplo, alguns dos senhores que estão aqui para mim, tão generosamente, me honram tanto com a presença aqui, podem ter pensado, puxa, se eu for mais cedo para casa, eu pego menos trânsito, vou descansar, em vez de ter que ficar vendo aquela chatice lá deles ficar falando lá. Poder pensar assim. E ficava em dúvida. Aí a consciência, mas se eu não for, eu vou talvez perder uma oportunidade de descobrir alguma ideia nova e tudo. Então a consciência indica o que fazer. É o último juízo conclusivo. Na verdade, é um silogismo. A razão prática se elabora exatamente ao modo como se faz o silogismo categórico. Só que, em vez de concluir, esse é o ponto, concluir categoricamente, de maneira absoluta, conclui de maneira provável. Todo silogismo prático é uma conclusão dialética, conclui provavelmente, mais ou menos, em dada situação. Então, parte geralmente não, sempre, de um princípio, que é um princípio universal, princípio sinderético, pode ser resumido assim: devo fazer o bem, evitar o mal. Ou melhor dito, devo agir o bem e evitar o mal. Bom, segundo, fazer tal coisa assim, assado, é agir bem. Logo, neste caso, como eu tenho que fazer isso, este é o bem. Muito bem. Então, esse último juízo é o juízo da consciência. E uma vez formado, impera que nós hajamos de acordo com a nossa consciência. Esse é o problema. Entendeu? A consciência aí é chamada consciência moral, que pode ser antecedente, simultâneo ou consequente. Ou seja, antecedente quando antes do ato eu penso. Então, está chovendo muito, eu tenho preguiça, eu acho que eu não tinha que ir à missa. Não, mas é missa de preceito, eu preciso ir, porque a minha consciência indicou o que eu tenho que fazer. Agir de acordo com a minha consciência é fazer o que a consciência indica. Agir diversamente é o que nós consideramos como defeito do ato ou pecado. Agir contra a própria consciência. Pode ser uma consciência simultânea. Em determinado momento estamos fazendo algo, já estamos acordando, não devíamos estar fazendo isso. É simultânea a prática do ato. Não pensamos. E há uma outra coisa que é a consciência consequente. Qual é a consciência consequente? Aquela que, depois do ato praticado, nos leva a examinar se agimos bem ou mal. Antigamente era muito comum os chamados exames de consciência. Todo mundo parava para fazer exame de consciência. Será que eu agi bem em tal situação? Ou será que eu agi mal?
Esse é o exame de consciência, que é conveniente que nós façamos de quando em quando, e na prática nós fazemos. Às vezes fazemos um pouco desavisadamente e muitas vezes sem método, né? Fazemos de qualquer modo e procuramos enganar a nossa consciência e deixar de fazer o exame dela em determinados casos. Bom, muito bem. Então, são essas posições. Entretanto, aqui entra o problema, que é o que nos diz respeito, depois de toda essa exposição, que é da chamada objeção de consciência, objeção da consciência. Porque, na verdade, quando o notário se recusa, seja elaborar o ato, seja subscrever, ele está, na verdade, praticando um ato conforme a sua consciência. É exatamente porque se forma consciência notarial para recusar a elaboração ou a subscrição do ato, que eu me anteponho. Isso aqui é que eu chamava a atenção para uma coisa. Há algo que é a objeção de consciência. E isso não é legítimo. E, diversamente, a objeção da consciência é legítima. Essa é uma distinção um pouco sutil demais, mas ela tem razão de ser. Na chamada objeção de consciência, na verdade, eu só tenho o juízo da norma subjetiva. Eu vou contar um exemplo. Hoje mesmo que passou. Eu estava lá vendo os votos do tribunal com as assessoras, e uma das minhas assessoras dá uma linha, né, a respeito de uma decadência em matéria tributária, e eu perguntei, por que você está sugerindo isso, fazer o projeto de voto? Ah, porque eu acho isso. Acha com base em quê? Não, eu acho, parece-me melhor. Por que parece melhor? É meramente subjetivo. A norma da consciência dela, só ela mesma estava criando a norma. Ela cria a norma, e então a consciência é livre de norma superior. E essa objeção de consciência não é válida. É uma opinião desgarrada. Por isso que eu disse que exigir os fundamentos é muito interessante. Cai no mero achismo. Ou na simpatia ou antipatia. Eu não gosto de fulano, então vai contra. Diversamente, a objeção da consciência é uma objeção fundada na lei superior. Não, portanto, eu posso até julgar de uma lei, porque, embora eu não esteja julgando dela enquanto tal, eu não a aplico por força de uma lei maior. Quero ver um exemplo. Se cair na minha mão um pedido de aborto, eu vou negar, nego peremptoriamente. Por quê? Porque há uma lei maior, que é a proteção da vida do inocente. Não importa que a lei diga que pode ou não pode, a lei humana, nesse caso, a mim não me convence, eu tenho uma lei maior. Eu não deixo, pura e simplesmente, de aplicar a lei, como seria só a minha consciência subjetiva está julgando esta lei, que aí eu seria um julgador de legis, um notário de legis, um juiz de legis, mas deixo de aplicar por força de uma lei maior. Nesse caso, uma lei que é a lei natural, que diz que a vida do inocente deve ser preservada. Então, esse é um exemplo concreto. Então, temos que distinguir. Uma coisa é recusa fundada numa lei, que pode ser uma lei ordinária, pode ser uma Constituição, pode ser até uma lei natural. Outra coisa é recusa fundada meramente na consciência, como no achismo, como norma subjetiva da gente. Ou seja, a consciência moral é uma norma subjetiva, nós somos sujeitos a ela, mas desde que ela seja efetivamente conclusiva de um raciocínio, em que nós vamos encontrar leis superiores. Isso, é claro, estamos aqui fazendo uma aproximação muito periférica e demanda apresentação. Mas se nós não fizermos isso, se nós admitirmos uma objeção de consciência ampla, nada anda. Porque daqui para frente o Demétrio vai chegar aqui e dizer, com objeção de consciência eu não vou transmitir esse problema. Mas por quê? Não quero, pronto. Deixa o problema. E além do mais, nós teríamos um campo aqui em aberto, porque existem consciências vencivelmente errôneas e consciências invencivelmente errôneas. Ao final, se nós tivermos uma verdadeira objeção da consciência notarial, fundada em razões, ainda que ela esteja errada, e desde que não seja uma coisa absolutamente teratológica na fundamentação, ela tem que ser respeitada, apesar de errada. Dada a independência do notário, desde a independência do notário, ele se convenceu no determinado sentido. E por quê? Porque a consciência moral sempre nos vai dar um juízo provável. Nunca conclui de modo absoluto. Essa é a coisa que nem sempre se nota. Bom, isso
Parece que propôs um debate lateral, é muito sutil, e acho que é complexo para discutir. Eu quis adiantar aqui, eu acho que nem sei se é o espaço adequado para nós levantarmos esse problema, mas acho que nós precisamos avançar. Temos que avançar, se é que nós queremos efetivamente defender a independência do direito notarial. Esse é outro problema. Eu já vi colegas seus, não notaram, bem verdade, defender claramente quanto mais normas heterônomas nascidas do judiciário, melhor. Não querer assumir responsabilidade. Penso que não é essa. O tabelião... Se o senhor me permite, eu penso exatamente um caso. A doutora Ana Paula sabe o quão crítico eu sou do excesso de normas. O doutor Dito também. Eu sou conhecido. Mas então, quão eu acho que é excessivo, é um balizamento desnecessário. Se você faz um concurso, é aprovado, você não precisa ser balizado. No concurso, você já teve o balizamento, que foi a simples aferição da sua competência. Controle posteriormente. Hoje mesmo, vou contar aqui um episódio aqui. Saiu, acho que por esses dias, um comunicado da Procuradoria Geral de Justiça, dando conta de que a decisão do Conselho Nacional havia proibido a lavratura das escrituras. Muito bom. E a minha filha está começando, eu tenho uma das minhas filhas, a mais nova, começando a estudar nessa área de direito registral, de direito notarial, tudo, e de vez em quando ela me pergunta, ela achou que tenha sido muito bom. Pai, olha, foi isso. Eu disse, olha, eu tenho uma razão aqui para distinguir nessa situação. Mas eles vão dizer, isso é um ativismo do bem. Não foi bem. Eu acho que não deveria ter, com todo respeito ao Conselho Nacional de Justiça, não deveria ter decidido essa matéria, não deveria ter decidido. O problema era esse. Não é que se cabe ou não cabe, não deveria ter decidido, deveria ter deixado que os notários decidissem. E com o tempo se ia ver se isso é uma ilegalidade, se não é ilegalidade. Eu acho que as coisas teriam que se alimentar, com todo respeito. E basta ver uma coisa para nos deixar alerta. Houve votos divergentes. Nós vamos dizer que as posições do divergentes são irrazoáveis por si só? Não, claro que não. Isso põe a nota. Agora, o problema que eu vejo, embora eu volte a dizer, a meu ver, quanto ao mérito, estou de acordo, não se pode fazer mesmo. No modo de ver, não se pode fazer. Só que eu não teria decidido administrativamente isso. Esse é o primeiro ponto. Aliás, quando eu estava lá com a ministra Nancy, o primeiro parecer, o único parecer que eu assinei, até ela fez questão, uma coisa inédita, ela fez questão que eu assinasse, ela assinasse junto. Uma consulta vindo de um dos estados da federação, e eu disse, não pode responder, consulta não se responde, o conselho não está aí, a corregedoria não é para responder consulta. E ela aprovou meu parecer nesse sentido. E assinou junto comigo, com uma honra, para mim, muito grande. Mas aqui o que eu acho que nós temos que ver é o seguinte, ao menos, vejam, eu vou dizer com muita cautela, ao menos, essa espécie de união poliafetiva, chamemos-nos pelo nome, poligamia, é admitida em alguma parte do mundo, historicamente, tem uma tradição. Os orientais têm uma tradição. Nos outros casos, eles admitiram outros tipos de casamentos e uniões que não têm nenhum amparo na história do mundo. Então, se era para admitir algum, era para admitir esse, e não o outro. E, no entanto, o outro se admitiu. E, no entanto, se admitiu. Acho que não era para admitir nenhum dos dois. Isso é outra história. Mas, se era para fazer, era para admitir aquilo que é mais cônsono com a história humana. Sim. E, no entanto, admitiu. O melhor seria, no meu modo de ver, que não houvesse interferência administrativa prévia, até porque, volto a dizer, eu acho que é um problema de contenção constitucional. Ou seja, os órgãos de superintendência das funções notarial e registral devem também conter-se de acordo com a Constituição. Devem respeitar, devem dar o exemplo de contenção constitucional. Isso é que, a meu ver, às vezes falha com esse... O meu querido amigo desembargador Geraldo Pinto Franco está realizando agora a revisão com a ideia de mitigar, então, a forma de serviço. Eu já disse que eu
não posso ser corregedor-geral de São Paulo, no princípio, porque seria uma espécie de um elefante dentro de uma casa de cristal. Sem nenhuma sutileza, eu converteria tudo em recomendações e depois ia começar a eliminar as recomendações que me parecem. Então, se eu quiser auxílio, eu seriam dois. Mas eu mostrei ao Geraldo que aliás é um grande corregedor, preciso que se diga isso, e grande amigo. Mostrei a ele um meme que andou circulando, devem ter visto já. Acho que eu já falei até no outro debate. É uma menina, Paulo, ainda com um laço na cabeça, assim, abrindo as normas de serviço. Diz, olha, estou começando a ler as normas de serviço. Pois ao lado, bem encarquilhada, velhinha, estou na metade. Não vi. E qual é o risco de normas, assim, além de outras, de independência prévia na atividade administrativa, na atividade notável registral, etc. Há um aspecto que me parece relevante. É o risco da seletividade. Porque como as normas são muito grandes, é praticamente impossível acompanhar inteiramente o que elas dizem. Em algumas áreas é realmente impossível, não dá para acompanhar. E de repente alguém olha e fala, falhou aqui. E com uma gravidade livre, ou seja, a gravidade passa da cabeça do juiz para a conduta do... Isso é um perigo muito grande. Notário e registrador são profissões de risco, por causa dessa situação. Mas, enfim... Doutor Dipp, só um comentário. O Fernando completou ontem 34 anos de cartório e eu também completei ontem 37 anos de cartório. E, curiosamente, né? Na mesma época. Mas eu lembro quando eu entrei, as normas tinham um caráter de balizamento, não sei dizer bem balizamento, talvez eu não esteja usando o termo correto, mas eram conselhos a se seguir. E hoje viraram lei. Não cumpra que você vai se dar mal. Vou contar uma coisa aqui. Eu acho, por exemplo, que nós temos muito pouco tratamento no Brasil sobre isso. Num livrinho editado, acho que no ano retrasado, há um trabalho, aliás, de duas assessoras minhas, a Helene e a Débora, escreveram sobre o conceito de recomendação, que isso não vem tratado, que eu saiba no nosso direito administrativo. Mas o Paulo Otero, que é o grande nome do direito administrativo português, a meu ver, contemporâneo, trata bem desse assunto. O que é uma recomendação? Recomendação é algo que possui normatividade soft. Quer dizer, é uma diretriz, é uma vontade do poder, no sentido, olha, eu recomendo que faça um determinado modo. Mas é uma recomendação. Sim. Isso que o senhor disse. Essa é a palavra que faltou. É um conselho adequado. Olha, a minha vontade é que façam isso. Mas eu não vou interferir. Em geral, o bom senso do notário do legislador diz que, olha, essa é uma orientação geral razoável. Vamos procurar seguir o mais possível. Aí sim, parece que aí o poder cumpre o seu papel de orientar, de superintendência, sem interferir previamente. Ele já tem o poder de interferir posteriormente. Punindo, controlando. Punindo. Agora, quando o Silvio foi corregedor-geral da Justiça aqui do Estado de São Paulo, desembargador Dino Garcia, e eu fui eu me pesou esse episódio foi verdade. No dia que ele foi eleito, ele me chamou, eu estava em casa, saí lá das barrancas do Tietê, fui até lá muito contente, era um homem de grande valor. E ele me confirmou na condição de chefe da equipe de correições e me pediu que no dia seguinte voltasse para as primeiras orientações. E ele se sentou e disse, muito bem, qual é a sua sugestão? Eu tenho uma sugestão só, começamos com essa, doutor Vitor. Qual? Converter as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do extrajudicial, entendido, em guia de boas maneiras. O senhor conhece o livro do Marcelino de Carvalho? Exatamente. Ele falou, você tem toda a razão. Eu até achei que ele disse, só que eu não sobreviveria 2 dias. Então nós faremos o seguinte, mas olha como ele foi sábio, foi muito sábio. Ele disse assim, vamos manter como está, não vou criar novas normas, mas eu me comprometo que nenhum processo disciplinar terá como fundamento a não observância das normas. O que ele faria? Se as normas estavam consolidando lei, e se houvesse uma inobservância grave da lei, especialmente em função técnica, ele baixaria o procedimento disciplinar com base na ofensa à lei, e não às normas. De maneira que ele transformava as normas, de certo modo, em recomendação, sem dizer que fazia isso, ou em consolidação da normativa mínima e heterônoma, que estavam nas leis.
E a coisa avançou porque ele ficou só 11 meses, um pouco menos de 11 meses, 10 meses. Na verdade, se aposentou no dia 3 de novembro de 1992. Ele assumiu 1º de janeiro e ficou até 3 de novembro de 92. Não baixou nenhum processo disciplinar. Não é que não baixou nenhum processo disciplinar. Porque ele chamava a equipe, depois das correções, conversava com todo mundo, e sobretudo comigo, porque ele era muito amigo, essa é a verdade. Me indagava. Houve erro doloso? Não. Isso aqui é erro técnico, ignorância e tal. Então, função de corregedoria é corrigir. Corrigir e corrigir. E não punir. Se não houve nada, vamos seguir esse caminho. E foi um período muito harmonioso, todo mundo com muito respeito à função dele, saneou muita coisa. Eu não quero necessariamente dizer que a punição deva ser afastada, não. Muitos casos exigem efetivamente punição, não há outro caminho. Mas ele atuou desse modo e teve o critério. O desembargador Círio do Amaral, com quem eu também trabalhei, tinha a ideia de converter as normas de serviço em mera consolidação. Ele falava assim, olha, vamos reunir nas normas todas as leis do país que digam respeito a uma atividade. Por causa das notas, seria ótimo, só que é impossível. Impraticável. Isso não seria possível. Correndo um risco, que foi uma coisa que eu até impediu que nós fôssemos para frente. É que se nós esquecêssemos de uma norma e disséssemos que ali estava tudo consolidado, depois essa norma podia ser descumprida sem que nós tivéssemos controle disso. Sim. Então, mas eu estou de pleno acordo. Eu acho que nós temos que repensar com calma, com muita reverência, com muito respeito, porque há muitas boas intenções nessas normas de serviço em toda parte, os códigos de normas, muito boa intenção. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, tenho convivido com colegas juízes e desembargadores muitíssimo bem intencionados. Mas que é tal história, o juiz nem sempre tem suficiente contato com a área das notas de registros. E isso faz com que tenha boas intenções e na prática, essas intenções se choquem com a realidade. Então, eu acho que nós temos que ir devagarinho, mostrando que esse ativismo administrativo e judicial não faz bem para as atividades. E, ao contrário, tem provocado o que isso é lastimável, um receio muito grande. Ou seja, há um temor que não é o temor casto, o temor filial, o temor gerado pelo amor à instituição. Esse é o nosso corregedor geral, esse é o nosso corregedor permanente, institucional. Eu temo, mas temo porque eu quero bem cumprir a função. Há um temor servil, ou seja, o temor do castigo. Então, não se reage nem quando é evidente que está equivocado uma determinada determinação, não se reage com medo do castigo. E o temor servil, quando ele é puramente temor servil, é servilismo, né? Sim. E veja, o servilismo é incompatível com a função exercida pelo notário e pelo registrador. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele é o grande custódio, o notário da autonomia privada e o registrador da propriedade, que é, afinal, o grande garante das liberdades concretas do povo. E se ele tem medo, juiz com medo, por exemplo, é a pior coisa que existe. E a mesma coisa se deve dizer um pouquinho em grau menor. Notário e registrador com medo não funcionou. Bom, eu acho que hoje nós discutimos bastante coisa. Queria saber se há algum comentário a fazer. As moças estão quietinhas. Eu posso só fazer um comentário, nada a ver do que foi o assunto, mas porque está aqui na minha frente. Se for sobre o Romero do Corinthians, pode falar à vontade. Está aqui na minha frente. Gostaria de saber do senhor o que o senhor acha desse item 48, por acaso, porque está aqui. A escrituração fazer-se-á por cor azul, preta e indeleble. Pois é. Isso aqui já foi objeto da última discussão dos debates notariais, e eu fiquei de ver de onde vinha essa indicação, mas me parece que isso mais se atende aí a alguma preferência por cores, porque não há motivo. Na verdade, você levantando isso. Eu acho que seguiu a BNT. Porque, olha, logo em seguida, fala do espaçamento, e pelo menos quando teve a redação das normas de São Paulo, na verdade, transpôs o que tinha na BNT sobre documento público e veio para as normas. Existe correção automática. Sim, mas aí só por um comentário, e aí eu vou trazer essa questão aqui, é o que nós temos.
há um mês atrás, mais ou menos, uma escrevente trouxe uma escritura para eu subscrever que estava assinada em verde. Aí é mau gosto, aí é outra coisa. Aí o senhor vai brigar conosco. Aí o senhor vai brigar conosco. Em homenagem ao doutor Lubira. Outro dia eu disse, não, mas eu comentei o seguinte, dado o caráter universal que deve ter o notariado, não deve fazer nada com verde, porque o verde não tem mundial, não tem. É por isso. Por isso que eu gosto do direito à controvérsia. Olha só, não existiu a minha caneta falsamente Montblanc, até porque fiquei expropriado daqui eu ganhei no final de semana, por verde, não. Então, mas a curiosidade aí trazendo, quer dizer, é óbvio, eu não vejo mal nenhum em assinar de verde, que foi o caso específico, mas já tive outros casos, e principalmente alguns advogados medalhões aí, que adoram assinar em vinho, né, Fernando? Vinho. Eu não sei se o senhor lembra a questão dos 10, 12 anos atrás, a Montblanc lançou uma cor vinho, não sei das quantas, e todos os grandes advogados acharam por bem adotar essa cor e, obviamente, só queriam assinar as escrituras em vinho. Isso é uma dor de cabeça que a gente enfrenta exatamente por conta das normas. Eu, pessoalmente, hoje, vamos falar tecnicamente, talvez isso tenha origem lá no passado, porque as pessoas tinham algum sistema para apagar alguma coisa, mas as folhas hoje são porosas. Você não vai apagar a assinatura verde, não vai apagar a assinatura vermelha. Mas veja o exemplo. Você acha que eu me atrevi a subscrever o ato sem mandar novamente colher a assinatura? Eu mandei novamente colher a assinatura. Isso porque, na hipótese do ministro Humberto Martins resolver reativar o projeto de normativa mínima e também me redesignar para isso, porque com a cessação do processamento, também cessou a minha cooperação junto ao ministro Noronha e à Corregedoria Nacional. Então, nessa hipótese, eu vou rever. Eu falei ao doutor Biratã que eu iria até investigar a origem disso, mas depois acabei me esquecendo. Foi muito bem. Olha, eu acho que hoje nós debatemos algumas coisas aqui, foi, como sempre, muito simpático aqui, doutor Ana Paula. Nós que agradecemos. No 22º Pavilhão de Nota de São Paulo, Pavilhão de Nota de São Paulo, aqui na Avenida Brigadeiro dos Antônios, bem perto do Ibirapuera, né? Exatamente. Muito bem, muito obrigado, eu agradeço. Obrigado. Obrigada a todos, quero agradecer mais uma vez, todos que estão nos assistindo em casa ou que vão visualizar depois. Agradeço mais uma vez, doutor Dipp, é sempre um prazer enorme ouvir o senhor, aprender, né, e também desafiar, porque a gente sai daqui motivado a estudar ainda mais. Então, vou passar daqui até a minha casa agora, 1h30 mais ou menos, é 1h30 pensando naquilo. Conhece a história do Padre Vieira? O Padre Vieira disse que fazia 3 sermões. O primeiro era o que ele preparava em casa, que era bonzinho. O segundo, maravilhoso na igreja. Mas ele falava quando voltava para casa, o melhor era aquele que eu fazia ao voltar para casa. Porque eu não disse tal coisa. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado.